Olá pessoal, vamos para a gravação do primeiro vídeo do ano. No primeiro vídeo a gente vai falar sobre o oxigênio em cuidados paliativos, e aí oxigênio em cuidados paliativos como tratamento sintomático e não como suporte de vida, ok? Então isso é importante vocês entenderem desde o início. Eu vou falar de oxigênio aqui como instrumento para alívio da dispneia. A gente vinha falando sobre paliação de dispneia, então essas observações todas estão relacionadas ao oxigênio como instrumento paliador, não como suporte de vida. Não estou falando de oxigênio para manter a pessoa viva, ok? Isso é importante. É também por causa dessa ideia de oxigênio como mantenedor da vida que é muito simbólico que o oxigênio tenha uma significação de vida tão forte, esteja atrelado à vida tão fortemente, né? Obviamente, o oxigênio é um elemento indispensável para a vida no planeta. Acho que todos os seres vivos dependem do oxigênio para a sobrevivência. Então, lógico, oxigênio é sinônimo de ar. Então, quando alguém diz assim, eu tô com falta de ar, é fácil entender que essa falta de ar seja falta de oxigênio, ok? Vamos mudar aqui para outra caneta. Seja falta de oxigênio. Então, essa relação ela pode ser direta, sim. A gente tem umas aulas de fisiopatologia de dispneia na playlist de exame físico respiratório. Tem alguma coisa de dispneia também no início, a gente comenta sobre isso. Mas isso é interessante notar que, assim, sim, existe uma relação, então, essa relação é próxima, mas ela não é universal, vamos dizer assim. Nem toda falta de ar é falta de oxigênio, ok? Então, para entender isso, você precisa entender a fisiopatologia da dispneia. E aí a gente tem vídeos sobre isso para vocês entenderem. É possível entender que, lógico, a partir do momento que eu tenho uma queda da saturação de oxigênio relacionada a uma queda da pressão parcial de O2, eu vou ter um estímulo do drive respiratório. Isso pode ter uma sinalização no centro respiratório como um alarme de dispneia, tá? Quando ali a, a PO2 cai para baixo de 60 de milímetros de mercúrio de pressão arterial, eu tenho um forte estímulo para o drive respiratório. Ou seja, quando eu tenho hipoxemia, eu tenho esse estímulo do drive, tá? Um PO2 de 60 é mais ou menos uma saturação de 90, ok? Mais ou menos. Bom, então, ok, na hipoxemia existe um estímulo do drive respiratório que pode ser interpretado pelos lá no sistema nervoso central, lá no centro respiratório, como um alarme de dispneia. Então, a dispneia gerada pela hipoxemia faz sentido que, se eu suplemento O2, se eu entrego o que está faltando, eu tenho alívio da dispneia. Ok, isto é verdadeiro. Ok? Isso é verdadeiro. O que vocês precisam entender? A dispneia
que a gente está chamando aqui de falta de ar, ela tem múltiplos mecanismos. E que em pacientes em cuidados paliativos oncológicos com câncer, o que a gente costuma notar é que esses mecanismos múltiplos, eles coabitam no mesmo paciente. Então, um mesmo paciente, ele tem diferentes causas etiológicas da dispneia, além, muitas vezes, de hipoxemia. Isso faz com que a gente tenha um efeito possível. O paciente pode até estar hipoxêmico, receber o O2 suplementar e não ter alívio da dispneia. Não tem alívio da dispneia porque, obviamente, o mecanismo predominante para desenvolver a dispneia não é necessariamente a hipoxemia. E aí, por isso que o paciente acaba não melhorando. Ok? E isso é importante porque todo doente em cuidados paliativos, mesmo os não oncológicos, eles têm comorbidades que podem implicar em uma dispneia de mecanismos etiológicos diferentes. Talvez o paciente com DPOC seja alguém que vai se beneficiar do alívio da dispneia, mesmo não tendo hipoxemia, tá? Muito claramente. Esse paciente com DPOC, principalmente naqueles que evoluíram com hipóxia crônica, e aí por causa dessa hipóxia crônica, ele já tem, por exemplo, hipertensão pulmonar, cor pulmonale, tá policitêmico, né? Esses caras aqui, eles se beneficiam grandemente da suplementação de O2 para alívio da dispneia. E mesmo nas crises de dispneia, em que ele não tenha necessariamente uma hipoxemia, a suplementação de O2 ajuda bastante a aliviar a falta de ar. Então, tem um papel na mortalidade, diminuição de mortalidade em pacientes nesse sentido, mas a gente está falando aqui de alívio do sintoma, ok? Alívio do sintoma e não suporte de vida. Então, lógico, essa introdução toda foi feita para dizer o seguinte: um paciente dispneico em cuidados paliativos, se hipoxêmico, dá oxigênio. Se não hipoxêmico, não dê oxigênio. Ok? Então, um paciente dispneico não hipoxêmico, você não precisa dar O2. Bom, existe lógico, as experiências são muito complexas. Nem todo mundo tem experiências de dispneia iguais. Então, por causa disso, o que a gente sabe é que, no final das contas, é muito difícil saber quem é que vai se beneficiar. Então, por isso que hoje, uma forma de você lidar com isso é fazer o seguinte: independente se o paciente está hipoxêmico ou não hipoxêmico, você faz um teste, né, um trial. Você entrega oxigênio e vê o quanto que ele vai se aliviar com o oxigênio oferecido. Lembrando sempre que isso também é importante, eu ainda não tinha falado sobre isso, que muitos pacientes têm alívio com o uso do oxigênio por um efeito de estímulo de trigêmeo dos receptores de sensibilidade do rosto aqui, que são via trigêmeo, que vão lá para o centro respiratório e que recebem informação do ar entrando na via aérea superior. Então, a sensação do vento no rosto, do vento no nariz, a sensação de que tem um ventinho de oxigênio ali, ajuda a aliviar a falta de ar e não é pelo conteúdo de oxigênio. Tanto é que se a gente faz isso com ar comprimido, por exemplo, no hospital,
o paciente sente alívio da dispneia do mesmo jeito. A gente tinha falado sobre isso quando você está com uma crise de falta de ar, abrir as janelas e permitir que o paciente receba, por exemplo, num ventilador comum, um sopro de ar no rosto. Ajuda bastante a aliviar a falta de ar, tá? Então, lembra que quando você vai fazer o trial, lembrar que é possível que o paciente esteja tendo um alívio por causa do efeito sensório do ar passando pela via aérea e não do oxigênio passando pela via aérea, tá? Um, por que, por que todo... Por que que... Tá, tudo bem. Por que que a gente tem que estar preocupado com essas coisas? Porque, assim, a gente quer manter o paciente em casa e oxigênio é caro. Oxigênio é muito caro. Manter oxigênio em casa é muito caro. O custo é muito alto. Além disso, então, vou colocar aqui problemas. Então, assim, ó, o custo é alto. Manter oxigênio em casa, o custo é alto. Outra coisa é que a máscara, a necessidade de você ficar usando oxigênio o tempo inteiro, ele dificulta a mobilidade e a comunicação. Se ele for usar máscara, por exemplo, ele não consegue se comunicar direito, porque tem um cilindro pesado, ele não consegue andar para cima e para baixo, né? Não consegue ir para um lado nem para o outro. Então isso também acaba sendo um problema. Existe vamos dizer assim, uma dependência psicológica, cria uma dependência psicológica da presença do cilindro em casa. Então, eu tenho ali o oxigênio, começar a ter falta de ar, é só colocar o oxigênio e eu também vou sentir alívio. Isso também acaba influenciando e sendo um problema para o paciente. O oxigênio precisa de um umidificador e às vezes mesmo com o umidificador acaba irritando e secando as mucosas, isso é incômodo, né, para o paciente. Além de, principalmente esses pacientes com DPOC, eles são campeões nisso, eles continuam fumando, risco de incêndio, porque oxigênio é altamente inflamável. E aí ele pode tocar fogo na casa porque ele vai usar oxigênio e fumar. Bom, então assim, em resumo, que eu acho que a mensagem do vídeo de hoje é essa. Não é porque o paciente tem falta de ar que ele tem falta de oxigênio, que significa que dar oxigênio para quem tem falta de ar não funciona para todo mundo. E não é necessário para todo mundo. Na dúvida, você entrega o oxigênio e testa como que vai ser o alívio da dispneia com oxigênio ou com a suplementação com ar comprimido apenas. E você faz um teste para saber qual é o impacto da hipoxemia no sintoma. Tá? Terceiro, que todas essas observações, a gente está falando de oxigênio como tratamento paliativo ou como tratamento sintomático. A gente não está falando de oxigênio para suporte de vida, para tratar insuficiência respiratória, tá? A gente está falando de pacientes em cuidados paliativos, que estão dispneicos, e a gente precisa dar conforto para eles. A gente está usando o oxigênio como um mecanismo, um tratamento para dar conforto. Okay? Isso é importante. Então você acaba fazendo essa tentativa, né? E para evitar esses problemas que a gente citou aqui por último. Beleza? Feliz 2022 para todos vocês e que seja um ano massa para nós. Vamos fazer vídeo aí semanalmente, talvez 2 vezes por semana. Eu não queria nem prometer essas coisas porque o tempo a gente não tem assim sobrando, né? Mas a gente vai conversando por aí. Valeu, um abraço.